ministrar essa primeira palavra da nossa nova série, que fala sobre há um milagre em sua casa. Quero declarar desde já que a sua casa está debaixo dos olhos de Deus. A sua casa está no coração de Deus. A sua casa está nos planos de Deus. Redenção, libertação, prosperidade, cura, vida abundante. Faz parte do projeto de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência, para o seu casamento, para os seus pais. O Senhor abençoou a tua casa. O Senhor tem uma bênção reservada para a sua família. Quando você abre as portas da sua casa, o Senhor vai à frente. O Senhor vai quebrando as cadeias. O Senhor vai abençoando os teus caminhos. O Senhor vai iluminando os teus passos. Se há enfermidade, o Senhor é Deus que cura. Se há necessidade, o Senhor é o Deus que livra. O Senhor é o Deus que te sustenta. O Senhor é o Deus que tem reservado para você o melhor desta terra. Tu e a tua casa servirás ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Queridos, eu creio que os olhos do Senhor estão sobre a nossa casa. Há um milagre em sua casa. Deus quer abençoar a tua casa, a tua família, a tua descendência, os teus pais, os teus familiares. E nessa noite eu quero falar sobre a casa de Jairo. Quero que você abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Eu quero ler com você uma casa onde tinha um decreto de morte. E quando Jesus entra nessa casa, Ele traz de volta a vida. Ele traz de volta a esperança, a alegria. O Senhor devolve àquela família toda a expectativa com relação a um futuro. Lucas capítulo 8 diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos, de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, e no mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curado de imediato. Então ele disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então, Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Essa é a versão transformada, é uma das versões que tem hoje, que eu acho muito interessante, porque ela traz alguns detalhes bem especiais.
acerca daquilo que está na palavra de Deus. Nós vemos aqui 2 milagres acontecendo. Um na rua, outro numa casa. Um em público, outro na intimidade de um quarto. Um diante dos olhos de centenas de pessoas e o outro diante de 5 testemunhas. Em ambas as cenas, nós podemos ver uma busca, fé e rendição. Diga comigo: busca, fé, rendição. Queridos, quando nós buscamos, crendo e nos rendendo, um milagre acontece. Um milagre acontece. Essa série, ela vai despertar a sua busca, ativar a sua fé e te levar a render-se diante daquele que pode entrar na sua casa e intervir com um milagre. Diga: intervir com um milagre. Então, qual é o propósito dessa série? Primeiro, despertar a sua busca. Diga: despertar a minha busca. Segundo, ativar a sua fé. Diga: ativar a minha fé. E terceiro, diga: me levar a render-se diante daquele que pode entrar na minha casa e intervir com o milagre. Quero te fazer uma pergunta no início dessa palavra. O que tem em sua casa hoje que te leva a buscar o Mestre? O que tem lá dentro da sua casa? Jesus curou, Jesus trouxe vida àquela menina no lugar mais íntimo da casa, no quarto. Eu quero te perguntar, o que tem dentro da sua casa que atrai os olhos de Jesus? Ou até uma outra pergunta: o que hoje não tem em sua casa e que te faz buscar o Mestre? Se Jesus escolhesse aqui nessa noite uma casa para visitar, será que a sua casa seria escolhida? Você gostaria que Jesus entrasse na sua casa hoje? E que Jesus fizesse um milagre? Que Jesus realizasse algo que diante dos teus olhos ninguém pode fazer? Talvez passe pela nossa cabeça que uma grande necessidade seja suficiente para atrair Jesus. Talvez você está procurando, quando eu perguntei para você, o que tem na sua casa que atrai Jesus? Ou o que não tem na sua casa que atrairia Jesus? Você deve estar pensando: meu Deus, eu preciso de uma grande necessidade. Talvez você pense que uma necessidade seja suficiente para atrair Jesus. Um sofrimento familiar, uma tragédia, alguém dependente de drogas, uma desgraça, um sofrimento, uma família, uma situação desesperadora, uma família que está vivendo um drama, uma desgraça, uma dor profunda, uma dívida impagável, um filho rebelde, um câncer, uma enfermidade sem cura, um marido alcoólatra, um marido violento, uma esposa doente, deprimida, uma família destruída. São tantas as necessidades que hoje enche as casas. Talvez o seu vizinho, sua vizinha, talvez o vizinho da frente, você que mora num prédio, talvez você conheça a necessidade de tantos apartamentos, de tantos moradores. Quero te dizer uma coisa nessa noite, meu querido. A necessidade, por maior que seja aos seus olhos, não é suficiente para atrair Jesus à sua casa. Eu quero te dizer nessa noite que apenas necessidade não atrai a presença de Jesus. A necessidade de Jairo era uma sentença de morte que estava na sua casa. Era uma filha de 12 anos
Quem tem aqui um filho de 12 anos? Levanta a mão. Era um filho na idade do seu filho, que estava ali numa cama, com um decreto sobre ela. Jairo tinha uma única filha. E ela talvez estava sentenciada a não viver por mais do que um dia. Jairo era um homem importante. Ele tinha influência na sociedade, ele tinha dinheiro, ele tinha influência espiritual, ele tinha recursos suficientes para chamar de longe um médico, para suprir a tal da sua necessidade. Mas eu quero te dizer, querido, que os seus recursos e a sua posição não eram suficientes para suprir a sua necessidade. Jairo precisava de um milagre. Do que Jairo precisava? De um milagre. O que é milagre? Milagre é a intervenção sobrenatural de Deus naquilo que recursos naturais, recursos financeiros não são suficientes para alterar o destino. Não importa o que você tenha, não importa quem você é, não importa seu grau de escolaridade, não importa a sua influência, não importa os seus recursos intelectuais, não importa a sua influência onde você vive. O que você tem não resolve o que tem dentro da sua casa. Não supre o que tem dentro da sua casa. Então o que você precisa? De uma intervenção sobrenatural de Deus. Agora, o que atraiu Jesus até a casa de Jairo? Porque, queridos, a história, ela é delicada. Alguém chega diante de Jesus, Jairo chega e diz: olha, Jesus, vai até a minha casa. E a Bíblia diz que ele se prostrou. E a gente vai ver aqui algumas coisas que fez com que o coração de Jesus se compadecesse, ou que Jesus, de fato, olhasse para aquela rota, olhasse para aquela casa, ouvisse aquele clamor, atentasse para aquela necessidade com olhos diferentes. Não era apenas a necessidade, mas era o caminho, era tudo aquilo que estava ao redor, que envolvia aquele feito de Deus, aquele feito de Jesus sobre a vida de Jairo. O que atraiu Jesus até a casa de Jairo? Como eu disse, Jairo chega e conta a sua necessidade, conta a sua história, expõe aquilo que estava angustiando, aquilo que o fez sair de casa e procurar Jesus naquele dia. E quando ele fala sobre a sua situação, quando ele conta a sua situação, o que acontece? Jesus começa a partir em direção à sua casa, e ele é interpelado por uma outra necessidade. E Jesus se atém àquela necessidade. E Jesus ouve, e Jesus pergunta, e Jesus fala. Sabe aquela coisa quando você está com pressa? E o negócio parece que aí demora mais ainda. E aquela mulher, e Jesus pergunta: meu Deus, quem me tocou? Por que tocou? Porque Jesus começa a ministrar com toda a sua paciência, compaixão e amor. E enquanto isso, a filha dele morria. O tempo não perdoa. O tempo não perdoa. E a esperança de Jairo se torna ansiedade. Sabe quando você vai para um lugar numa esperança e a coisa não acontece? E o seu coração de esperançoso se torna ansioso. E aí chega a notícia: sua filha morreu. Eu quero te perguntar uma coisa: qual foi a razão pelo qual Jairo buscou a Jesus? Sua filha estava doente. A notícia da morte é como se aquela necessidade não existisse mais. Não precisa mais importunar o mestre. A sua filha morreu. Mas Jesus continua em direção à casa de Jairo. Aquela notícia não era a última notícia.
a intervenção de Jesus, a chegada de Jesus. Quando Jesus entrasse naquela casa, a sentença, o decreto, a condição, a circunstância, a notícia se tornaria outra. Então, o que atrai Jesus até a casa de Jairo? Em primeiro lugar, atitude de despojamento quanto à sua posição. Diga despojamento. Jairo era chefe da sinagoga. Porém, quando ele chega diante de Jesus e se prostra, a sua atitude denuncia o seu reconhecimento de que Jesus era de fato o Filho de Deus. Ele chega e se prostra. Sabe, queridos, quanta restrição apresentamos quando estamos diante do Senhor. Às vezes a gente chega na igreja e a gente tem uma necessidade, e a gente vem cheio de restrição. A gente vem uniformizado. A gente chega aqui na nossa posição. Talvez você seja gerente, talvez você seja alguém que é importante na sua área, no seu setor. Talvez você chegue aqui como um professor, você chega aqui como gerente de um banco, você chega aqui como um encarregado de algo, você chega aqui como um empresário, você chega aqui como alguém. Você vem junto com a sua posição. E talvez, quando você tem uma grande necessidade, você é capaz de deixar a sua posição na cadeira e vir correndo para o altar. Não importa quem eu sou, importa o que eu preciso. E é exatamente essa atitude de despojamento que atrai os olhos de Jesus. Sabe, eu não sei se Jairo era tímido, eu não sei se Jairo era, se tinha algum problema de saúde, se Jairo era novo, se Jairo era velho, se Jairo era... Não importa. Ele chegou e se rendeu, ele chegou e se prostrou. Ele não se importou com a sua posição religiosa, com o seu status social, não importou com nada que o envolvia socialmente. Despojar-se é abrir mão, é despir-se, é não se dar conta, é não ficar olhando de um lado para o outro com olhos críticos ou com uma mentalidade analítica. Se eu for, o que vão pensar de mim? Se eu for de novo para o altar, se eu chorar, se eu me render. Teve uma época da minha vida, um momento, que a gente, sei lá quantos anos atrás, que eu estava vivendo muitos conflitos dentro de mim. E eu estava num momento, sabe aquele momento que você está assim, você e Deus, que você chega na igreja, e a primeira acorde que toca no louvor, você começa a chorar. Parece que todas as músicas é para você, parece que toda a palavra, às vezes eu até chegava em casa e falava, Joel, você pregou para mim hoje, né? E eu chegava ali, eu me derramava, eu chorava. Quando eu vi, eu já estava chorando. Irmãos, eu recebi tanta palavra profética. Oh, minha irmã, não se turbe, essa tormenta vai passar. Eu não estou desconfiando das palavras, mas eu só queria poder me derramar no altar. Eu não precisava de consolo, eu não precisava de uma palavra, eu precisava só me derramar no altar. Passou, Deus falou, Deus moveu, Deus movimentou as águas e passou tanta coisa e o Senhor restituiu algumas coisas que eu precisava que fossem restituídas, mas porque pessoas estavam falando para mim, mas porque o Senhor ministrava no altar e eu me derramava diante dele. Sabe, querido, não tenha medo de que a sua necessidade muitas vezes te faça vir para o altar, te faça ir para o monte, te faça buscar o Senhor. Talvez no meio do dia você diga, eu vou lá para a igreja. Você chega aqui, a igreja está aberta, deixa eu entrar aqui, deixa eu me derramar aqui nesse altar, deixa eu ficar aqui 1 hora, meia hora, eu não quero subir na montanha, eu quero me derramar desse altar aqui e ficar aqui com meu Deus. Sabe, meu querido, ser espontâneo é você ser livre para buscar o Senhor na sua necessidade, na sua dor, no seu sofrimento, no seu júbilo, na sua alegria. É ser espontâneo na sua busca, quando você estiver na presença do Senhor. Jairo, na sua espontaneidade, no seu despojamento diante do Senhor Jesus, atraiu
a ida de Jesus até a sua casa. Segundo lugar, o que atraiu Jesus à casa de Jairo, ele não deu ouvidos ao decreto de morte que havia sido anunciado. Alguém chegou e disse: para de importunar o mestre, porque a sua filha já morreu. Queridos, a fé vem A fé vem por onde, irmãos? A fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. A fé, ela cresce dentro de você pelo ouvir da palavra de Deus. E a incredulidade também enche o seu coração por ouvir a palavra de gente que não crê. De gente que traz na sua boca decretos de derrota. Os decretos liberados ao nosso redor penetram em nossa alma pelos ouvidos. E esses decretos, quando entram em nossos ouvidos, pelos nossos sentidos, ele começa a se movimentar na nossa mente. E muitas vezes, movimentando na nossa mente, ele começa o quê? A nos tornar duvidosos daquilo que ouvimos. A incredulidade é um movimento dentro da nossa mente de questionar aquilo que Deus pode fazer. E esse movimento de incredulidade, ele cancela todas as promessas de Deus que foram liberadas sobre a sua vida. Há muitas promessas de Deus liberadas sobre a sua casa. Talvez você nem conheça todas elas. Talvez você nem se interesse por elas. Talvez você não tenha curiosidade de saber o que Deus tem reservado para você. Tem gente que não é interessada, tem gente que não é curioso, tem gente que não quer saber. Por quê? Porque muitas vezes o que eu não sei me deixa confortável na minha condição. Agora, quando eu sei, eu começo a perseguir aquilo que eu sei. Se eu tenho direito, se eu tenho autoridade, se eu posso entrar na sala do trono, se eu posso orar e posso de fato ligar na terra e ser ligado nos céus. Quer dizer, quanto mais eu sei sobre Deus, mais comprometimento eu tenho com aquilo que está ao meu redor. Agora, quanto menos eu sei, mais confortável eu estou na minha condição de pecador, de incrédulo, de ímpio, seja qual for a condição que você está. O ouvido é um sentido poderoso. Ele filtra as informações antes delas serem recebidas e sintetizadas no cérebro. Então, esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui tem que ser ungido. Esse caminho aqui tem que ser santificado. Entre o seu ouvido e o seu cérebro tem que estar cheio da unção de Deus. A nossa mente processa todo o tempo que nós ouvimos. E esse processamento, ele provoca reações, atitudes, comportamentos e até fisionomias. Você já ouviu alguma coisa e você foi fechando assim seu semblante? Ou foi caindo o seu semblante? Ou foi te entusiasmando? Ou foi te alegrando? Tem gente que esquece da cara, né? A gente começa a contar um negócio. Mas tem gente que não, tem gente que ele é muito espontâneo no rosto. Então você começa a contar alguma coisa, a pessoa, uau, o cara quase pula em você. Então, a nossa fisionomia, ela reflete muito da nossa expectativa, da nossa fé. Sabe, querido, o seu coração está encharcado daquilo que você ouve. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Não fala nada, só olha para ele. Um minutinho que você olhar para ele, você vai perceber quanto tempo ele passou no Instagram. Você vê seu filho quando ele sai assim, com aquela cara de nada, sabe? Você fala com ele, até você se situar, né? Você está assim completamente desapercebido. Agora, quando você já está ligado, quando você já está naquela... Você já percebeu quando você está pensando o dia todo, você está debaixo de um problema ou de uma decisão, alguma coisa que você está remoendo o dia todo aquilo. Quando alguém lhe pergunta, você já tem na ponta da língua o que você está pensando.
Agora, tem gente que fica até cair a ficha. Ele está, de fato, ainda na ficha do orelhão. Tem gente que nem sabe. Quando olha aqueles orelhões, não sabe, para que é isso? Que ornamento feio que a prefeitura colocou aqui. Tem gente que nem sabe. Quem aqui nunca usou um orelhão? O telefone público, levanta a mão. Caio, você nunca usou orelhão? Tem um aqui, tem aqui na igreja ainda ou já tiraram daqui? Lá na tendinha, lá na rampa, tem um orelhão. Se alguém quiser... Mas acho que nem dá para ligar de orelhão mais. Não tem ficha, não tem cartão, não tem nada. Não dá para ligar cobrar para... Dá para ligar cobrar para celular? Nossa... Nossa, até eu estou desatenta sobre isso. Então, o seu coração está encharcado daquilo que você ouve. Aquilo que você ouve tem acesso livre à sua mente. Por isso, meu irmão, preste atenção. Vigie o que entra pelos seus ouvidos. Sabe o que atraiu Jesus à casa de Jairo? Ele não deu ouvidos ao decreto de morte que havia sido anunciado. Ele estava na expectativa de que um outro decreto viria a qualquer momento. Terceiro lugar, independente da sua necessidade ter se ampliado, ele continuou seguindo Jesus. Independente da sua necessidade ter recebido um upgrade. Você já recebeu um upgrade na sua necessidade? Sabe aquela coisa assim, você deve tanto, de repente você chega e a dívida aumentou, dobrou, você recebeu um upgrade na sua necessidade. Você tinha um problema e agora você tem 2. Pois é. Ele chegou até Jesus porque a sua filha estava doente. E agora ele queria que Jesus fosse até a sua casa para ressuscitar a filha. Quer dizer, a necessidade dele recebeu um upgrade. Qual era a necessidade de Jairo? A cura da filha. Quando Jesus chega na sua casa, aquela necessidade já não existia mais. Mas independente do tamanho da necessidade, Jairo creu na palavra que foi liberada por Jesus. Querido, crer é a única condição para que um milagre aconteça. Crer é a única condição para que um milagre aconteça. Você precisa deixar que isso entre dentro do seu coração. A visita de Jesus na casa de Jairo não era para consolo, não era para compartilhar da dor, não era um profeta que estava entrando ali para ver a desgraça, mas era um profeta. Era o Messias que entrava com um novo decreto. Eu quero te dizer, queridos, esses dias atrás, às 12 horas, eu dizia a você que você é um profeta. Que você é um profeta nessa geração, que você é um profeta na nossa nação, que você é um profeta nessa cidade, que você é um profeta na sua casa, na sua família, na mesa do seu almoço, do seu jantar, no seu trabalho, você é um profeta. E quando um profeta entra numa casa, aquela sentença de morte é removida, porque ele vai para quebrar o decreto do inimigo e estabelecer uma palavra de esperança e vida. Esse é o profeta. Essa é a voz do Senhor que se movimenta através da sua vida. Agora, quando você mantém os seus olhos fixos numa necessidade, idolatrando a necessidade, amando a necessidade, murmurando contra Deus, cobrando a Deus porque a necessidade não foi suprida. Sabe, queridos, você corre o risco de deixar de seguir a Jesus por causa de uma necessidade que não foi resolvida, que não foi suprida. O que te liga ao Senhor? O que te liga a Jesus? A obra da cruz ou a sua necessidade suprida? O que te liga a Jesus? Você já teve uma oração ou uma necessidade que não foi suprida? Eu já tive, irmãos. Eu já tive oração que não foi respondida como eu queria.
Eu já tive necessidade que não foi suprida, como eu queria. Mas a obra da cruz é infinitamente maior. Ela me sustenta, não é a minha necessidade, mas é a obra da redenção. Então, quantas pessoas não desfrutam do milagre porque deixam de seguir Jesus antes dele chegar na sua casa? Jesus nem chegou ainda e você já está falando contra ele. Poxa, se Jesus não tivesse parado para curar aquela mulher, se Jesus não tivesse, tudo bem, aquela mulher já foi curada, Jesus não precisava ter aquele diálogo todo, aquela conversa, Jesus já sabia que era mulher, já sabia, vamos embora, logo Jesus. A gente é assim, a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo, sabe? O que atraiu Jesus à casa de Jairo foi que, independente do tamanho da sua necessidade, ele continuou seguindo a Jesus. Jesus ia à frente e ele seguia Jesus. Quarto lugar, o que atraiu Jesus à casa de Jairo foi a impotência dos seus amigos e familiares diante daquele quadro. Aqueles amigos não podiam fazer nada, só chorar. Aquelas pessoas que estavam ali não podiam fazer nada. E a impotência dos homens atrai a glória de Deus. A impotência dos homens atrai o milagre de Deus. Quando os homens deixam a possibilidade de fazer ou de realizar algo, aí o Senhor entra com o seu poder, com a sua intervenção, com a sua ação sobrenatural. O sobrenatural só acontece quando o natural não pode mais. Quando aquilo, senão é natural, querido. Se você fizer uma conta e poder pagar as suas contas todos os meses com o dinheiro que você recebe, isso é sobrenatural? Não, isso é natural. Glória a Deus, porque o Senhor te sustenta, o Senhor te supre, o Senhor te dá provisão, o Senhor te dá trabalho, o Senhor abençoa todas as obras das suas mãos, o Senhor, Ele cumpre a palavra dEle sobre a sua vida, pela sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, glória a Deus. Mas quando você tem um gigante e não tem como vencer aquele gigante, e aquilo está sendo uma afronta contra a sua vida, e o Senhor vem com uma intervenção e te faz com que aquele gigante caia diante dos teus olhos, e no lugar da vergonha Ele te dá dupla honra, isso é um milagre. Isso é uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Então todos choravam e pranteavam, diz o texto. Você leu isso no texto? Quando Jesus entra na casa, qual é o quadro? Todos choravam e todos pranteavam, mas quando Jesus liberou uma palavra de esperança, o Espírito que estava sobre aqueles homens se manifestou. Endemoniaram. Houve um riso irônico. Diz o texto que eles riram e eles zombaram do que Jesus disse. Não chorem, ela só dorme. Houve um descrédito acerca da palavra do Senhor. Queridos, preste atenção. Quantas pessoas já se uniram a você no seu choro? Quantas pessoas já se uniram a você no seu luto, na sua angústia, na sua derrota, na sua perda? Mas quando você apresentou uma palavra de esperança que encheu o seu coração, você ouviu uma palavra aqui no culto, no domingo, na quarta-feira, na sua célula, e você chegou ali com aquela palavra de esperança saltando dentro de você, aquela palavra que você recebeu do Senhor, esses mesmos amigos que choravam com você na sua derrota e na sua perda, eles riram da sua fé, eles riram, eles zombaram da sua confiança no Senhor. Então não se intimide diante do riso incrédulo das pessoas que te cercam. Não se intimide diante do riso incrédulo das pessoas que te cercam, porque o seu milagre vai surpreendê-los. O seu milagre vai ser o seu testemunho, vai ser a sua autoridade, vai ser aquilo que de fato vai glorificar o Senhor na sua vida.
Mantenha os seus olhos, mantenha os seus ouvidos fixados em Jesus e não nas pessoas que te cercam. Porque às vezes a gente está com uma grande necessidade, ao invés de a gente olhar para Jesus, a gente fica olhando para as pessoas. As pessoas que estão ao nosso, o que vão pensar de mim? O que vão pensar se eu deixar tudo aqui e for para a igreja? O que eles vão pensar se eu vou deixar lá alguém no hospital e vou até a igreja cultuar o Senhor? E por fim, o que atrai Jesus à casa de Jairo é a liberdade que Jesus encontrou naquela casa para agir. Sabe, queridos, o caos é a melhor oportunidade do Senhor se manifestar. O seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou a desgraça, superabundou a graça de Deus. Sabe, o caos é uma matéria-prima para o Senhor fazer um milagre. Então não fique chorando por aquilo que está ruim. Pelo contrário, apresente ao Senhor, diga: Jesus, entra na minha casa, mas depressa. Mas depressa. Porque o que eu tenho aqui é suficiente para o Senhor realizar um milagre. No versículo 50 diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: pare de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. Em outras versões, talita cumi, uma palavra que talvez você já tenha ouvido e lido aí na sua Bíblia. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Querido, Jesus encontrou liberdade de fazer um milagre. E eu quero terminar essa palavra com esse texto do que Jesus fez naquele momento, naquela casa. O ato do milagre. Em primeiro lugar, Jesus entra na casa. Queridos, milagres podem acontecer à distância, mas para que haja salvação, ele precisa entrar. Às vezes nós queremos que de fato Jesus faça algo, Jesus resolva algo, Jesus vai lá e liberte alguém das drogas, Jesus vai lá e resolva o problema do meu casamento, Jesus vai lá e resolva o problema da minha dívida, Jesus vai lá e me cure de uma enfermidade. Às vezes a gente quer que de fato Jesus faça algo. Sabe, eu creio que as necessidades, elas podem despertar a gente em direção a Jesus, mas não Jesus em direção a gente. Hello, você entende isso? Porque às vezes foi uma necessidade que te levou a buscar Jesus. Mas Jesus não veio na sua vida só por causa dessa necessidade, mas Ele veio por causa de um propósito. Ele veio para te salvar, Ele veio para te remir, Ele veio para redimir a sua casa, para trazer restituição, Ele veio para perdoar os pecados e Ele veio para te dar vida e vida eterna, não somente em abundância. Então, não pense que a sua necessidade, ela foi uma isca para atrair Deus. Não, a sua necessidade foi uma isca para atrair você. Para levar você até o Senhor. Se a filha de Jairo não tivesse naquela condição, talvez ele jamais teria buscado Jesus. Talvez ele jamais teria se lembrado de que Jesus poderia entrar na sua casa. Sabe, queridos, não fique esperando a livre e espontânea vontade para chegar até o Senhor. Às vezes ela nunca vai chegar. Então, se você está vivendo uma necessidade hoje, aproveite, porque essa é a porta. Essa é a porta de acesso. Jesus entra na casa. Segundo lugar, Jesus estabelece um princípio. Diga: Jesus estabelece um princípio. Ele diz: não temas, não tenha medo, creia e ela vai ser curada. Aqui está o princípio. Sabe, meu querido, princípios ativam a fé.
Princípios gera obediência. Às vezes a gente fica pensando, ah, meu Deus, o que eu faço para te agradar? Obedeça. A palavra de Deus tem princípios. O reino de Deus tem princípios. E Jesus estava ali estabelecendo um princípio. Não tenha medo, creia. Não tenha medo, creia. Não duvide, tome posse. Se aproprie da palavra. Se aproprie da minha palavra. Eu disse, ela está apenas dormindo. Então se aproprie dessa palavra. Aí é que está a prova, querido. Aí é que está a prova, quando você chega diante da necessidade e você tem que tomar uma atitude, você tem que usar uma linguagem, você tem que trazer um pensamento, você tem que viver, não por vistas, mas por aquilo que você crê. Jesus entra na sua casa, mas Ele quer trazer princípios novos para dentro da sua casa. Milagres é resultado de princípios que são gerados no seu espírito, dia após dia, na presença do Senhor. Terceiro lugar, Jesus encerra o choro coletivo. Isso é ótimo. Porque Jesus diz para todo mundo, pare de chorar. Ué, como assim? É um enterro. É como chegar no casamento e falar, para de comer. Então Jesus chega no enterro, no velório, de uma menina de 12 anos, que não tinha se casado, que não tinha família, que não era, sabe, não tinha chegado o tempo daquela menina morrer. Jesus diz, parem de chorar, porque o choro de vocês não vai trazer nenhum benefício. O choro, essa lamentação, essa lamúria, essas lágrimas não vão trazer, não vai trazer um milagre, não vai gerar nada dentro dessa casa. Existe um choro que alimenta o caos. Às vezes dentro da sua casa, você pode estar alimentando o caos, com um choro que não movimenta nada. Existe um choro que amplia a dor. É o choro da lamentação. Existe um choro que amplia o sofrimento. Existe um choro que dá uma dimensão de gigante àquilo que pode ser vencido. Gente, tem gente que é muito criativo no que diz respeito à desgraça. Ele consegue ver um fantasma em todo lugar. Sabe quando os espias chegam para Moisés e diz, aquele povo é muito forte, poderoso. Aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Ah, queridos, tem gente que tem realmente o poder de se ver vencido por qualquer circunstância. Tem gente que tem o poder de se fazer vencido por qualquer circunstância. E a palavra do Senhor diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem doença, nem enfermidade, nem coisas do porvir, nem coisas do seu passado, nada pode te separar do amor de Deus, porque em Cristo Jesus, você, a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua descendência, em Cristo Jesus é mais do que vencedora. Então, em nome de Jesus, encerrar o choro é ser consolado pelo Senhor e é confiar na sua soberania. Se o Senhor permitiu que aquela menina estivesse morta naquele momento, é porque a soberania do Senhor estava sendo declarada. Jesus estava debaixo dessa soberania e o seu poder se manifesta em qualquer circunstância. O que Jesus queria dizer é que a morte não é maior que Ele. Nenhuma circunstância é maior do que o poder do Senhor. Então Jesus, Ele encerra o choro coletivo.
Então, meu irmão, em nome de Jesus, hoje, você vai encerrar o choro coletivo na sua casa. Em nome de Jesus. O Senhor me diz para você fazer isso. Sabe aquela coisa de sentar na mesa e comentar? Para de falar da vida dos outros. Para de falar do que o outro tem e que você não tem. Para de falar o que você perdeu. Só pode falar o que você perdeu de quilo. Isso é boa notícia. Mas para de falar o que você perdeu. Para de brigar na mesa. Para de se lamentar. Para de falar mal do governo. Para de falar mal das pessoas. Para de chorar. E se começar a se lamentar, você fala, em nome de Jesus, encerra esse choro coletivo. Sabe que antigamente a mãe da gente falava assim, engole o choro. Aí veio o psicólogo e disse, não fale isso, deixa o menino chorar. Deixa o menino rodar, deixa o menino gritar. Você já viu aqueles memes, né, no Instagram? Fulano nos anos 70, pá, bate aí, vai embora. Anos 2000. Sabe, meu irmão, se tem uma coisa que o Senhor nos faz dessa terra é resistentes. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em nome de Jesus, querido, para de qualquer tribulação. Você já pensa, ai meu Deus, eu não sei se eu estou no centro da vontade de Deus. Vai na palavra que ela vai te mostrar se você está no centro ou se você está errando. Você está saindo pela tangente, volta rapidinho. É mais fácil voltar enquanto está saindo do que voltar depois que está lá no fundo do poço. Para te buscar é difícil. Mas o Senhor te busca. Então Jesus encerra o choro coletivo. Em quarto lugar, Jesus interrompe o luto que estava naquele lugar. Jesus interrompe o luto estabelecido. Ah, querido, a morte se cala diante da voz de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus destituiu o aguilhão da dor. Então, a morte foi vencida pelo Senhor Jesus. Então, Jesus, Ele é Senhor sobre o luto. Então, aquele luto que já estava estabelecido na casa, por meio de cantoria, por meio de roupa, por meio de ambiente, por meio de incenso, por meio de cheiro, por meio daquele ambiente, era um ambiente de luto. Jesus diz, hello! Para de chorar. Fechou a porta, só entra Pedro, Tiago e João no barquinho. Só entram os três, a mãe e o pai. E deu uma olhada para o pai e para a mãe, para ver se a mãe também estava crendo. Porque o pai estava, agora a mãe podia ser que estava meio incrédula ainda. Entra aqui. E o milagre vai acontecer. Quinto lugar, Jesus repreende. Eu gostei desse ponto. Jesus repreende os cúmplices da dor e do sofrimento. Tem muita gente que chora conosco. Sabe para quê? Não é para consolar, não. É para amplificar a nossa dor. É para tornar audível a nossa dor. Você já compartilhou algo com a pessoa que depois, no outro dia, a pessoa te liga e te lembra? Toda hora a pessoa vai e te lembra daquilo. E aí, você superou aquilo. E você, meu Deus, eu até esqueci. Então, tem muita gente que chora com você para tornar a sua dor audível. Queridos, Jesus, naquele lugar, quando Ele traz o pai e a mãe para dentro daquele quarto, Ele remove o aguilhão da dor de dentro deles. O Espírito Santo presente naquele ambiente faz um movimento de cura e de libertação. Jesus não nos tortura com as nossas perdas. Fique em paz, meu irmão. Você tem um histórico de perdas. Jesus não vai te torturar pelas suas perdas, mas a palavra do Senhor te diz que o Senhor restituirá os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, pelos pecados, pelo engano, pela prostituição, pela idolatria, pela feitiçaria, pelos enganos, pelos erros, pelas traições, pelas drogas, seja o que foi que te consumiu. A promessa do Senhor é: restituirei os anos que foram consumidos pela sua ignorância. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Então Jesus
Repreende esses cúmplices. Aprenda a fazer isso, meu querido. Às vezes você chega num lugar, está um monte de gente te perguntando do seu passado, perguntando dos seus erros, perguntando daquilo que não deu certo na sua vida. Repreende esses cúmplices, sai fora disso. E por fim, Jesus libera uma palavra que enche aquele ambiente. Talita cumi. Menina, levanta-te. Foi uma ordem para o espírito daquela menina que tocou o seu corpo. A palavra do Senhor diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, meu querido, libere uma palavra que encha a sua casa de vida, que encha a sua casa de prosperidade, que encha a sua casa de paz, que encha a sua casa de saúde, de cura, de graça, de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Como eu disse, eu não sei o que a sua casa precisa, eu não sei qual é a necessidade. Talvez a sua casa tenha necessidade de paz, talvez a sua casa tenha necessidade de saúde, talvez a sua casa tenha necessidade de alegria, de júbilo, de celebração. Talvez a sua casa parece que está ali um luto constante. Apóstolo, eu perdi pessoas. No Covid morreu pessoas que eu amava. Eu perdi o emprego, eu fiquei doente, eu passei 2 meses na UTI. Querido, em nome de Jesus, deixe Jesus entrar na sua casa e liberar uma palavra que encha o ambiente de vida. Hoje o Senhor quer levar vida para dentro da sua casa. A Bíblia diz, esse texto diz que ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Deus não é um Deus de episódios. Deus é um Deus de atos constantes. Deus não fica ali, sabe, próximo capítulo, próximo capítulo, próximo capítulo, não. Tem gente que está esperando, uma hora o Senhor vai movimentar as águas. Não, o Senhor está fazendo hoje. Então tome posse hoje, o Senhor te restitui hoje, o Senhor traz a vida agora. O texto tem uma outra versão que diz, voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. Querido, como termina essa história? Como termina esse milagre? Jesus traz a menina e a sua casa, a vida. A vida é devolvida àquela família através de um milagre. Sabe, meu querido, quando Jairo vai até Jesus, a menina estava doente. Quando Jesus chega na casa, Jesus ressuscita a menina e também cura a enfermidade que levou aquela menina à morte. A obra do Senhor é completa na nossa vida. Jesus não quer apenas resolver um ponto, mas o Senhor quer restaurar todas as áreas que porventura estejam trazendo enfermidade para dentro da sua casa. Preste atenção no que eu quero te dizer. Não é uma enfermidade, uma dívida, um divórcio, uma crise conjugal, uma enfermidade, uma depressão. Não é a morte de um filho, de um pai, de uma mãe. Não é um câncer, uma enfermidade. Não é um descrédito moral. Uma falência que vai sepultar a sua história. Em nome de Jesus, não permita que um acontecimento, que uma enfermidade, que um episódio, que uma situação, que um momento venha determinar o restante da sua história. Jesus vai entrar na sua casa e vai realizar o milagre naquilo que é necessário. Jesus não se esquece das suas necessidades. Como eu disse, a necessidade não é a única razão pelo qual o Senhor vai até a sua casa. Porém, Jesus não se esqueceu da sua necessidade. Ele pode fazer muitas coisas enquanto caminha com você.
Enquanto Jesus caminhava com Jairo até a casa dele, Jesus ia fazendo muitas coisas. A cura daquela mulher que havia 12 anos que estava doente, era um sinal para Jairo crer que a sua filha, que também tinha 12 anos, poderia ser curada. Enquanto ele via Jesus se movimentando, o seu espírito ia se enchendo de fé. Sabe, queridos, foi a necessidade que fez Jairo buscar Jesus. A sua necessidade nunca será esquecida pelo Senhor. Nunca. Porque o seu coração é misericordioso. Porque a sua graça é redentora. Porque Ele arde em compaixão e amor. E a palavra do Senhor diz que cada uma das suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar pela sua casa. Hoje eu quero orar pela sua casa. Não é por você somente, mas é pela sua casa. Se você tem uma necessidade, do tamanho da necessidade de Jairo, na dimensão, talvez não seja a mesma, mas seja na mesma dimensão da necessidade de Jairo, se coloque de pé, eu quero orar por você. Se você tem uma necessidade na sua casa, se você tem uma condição na sua casa, que você, de fato, nessa noite, você gostaria de dizer: Jesus, Jesus, vá na minha casa. Jesus, passa na minha casa. Porque eu tenho algo precioso. Há algo precioso na minha casa que está morrendo. Há algo precioso na minha casa que eu não posso fazer nada, que os meus recursos não podem mudar o quadro. Jesus, vai até a minha casa, porque só o Senhor pode realizar o milagre e fazer algo infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. Ah, Espírito Santo, visita estas casas agora. Visita casas aqui. Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor olhe para nós, além de nós mesmos. Sabe, Senhor, nessa noite nós não estamos aqui somente por causa de mim mesma. Estamos aqui por causa da nossa casa. Em nome de Jesus, faça como Jairo agora. Diga para o Senhor Jesus qual é a tua necessidade. Talvez você diga assim: apóstola, a minha casa está uma bênção, eu não tenho necessidades. Mas talvez o Espírito Santo te lembra a casa de alguém que você ama, a casa de alguém que talvez trabalhe com você. Você vai convidar essa pessoa para estar aqui durante essa campanha, durante esta série. Se você está online, você também vai distribuir esse link para outras pessoas, porque eu creio que o Senhor vai trazer cura em muitas casas. O Senhor vai entrar em nossas casas com a sua graça, com o seu amor, com a sua redenção, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a vida de Deus sendo derramada dentro das nossas famílias. No filho, no pai, na mãe,
na filha, na esposa, no esposo, nas finanças, na saúde, na despensa, nas emoções. O Senhor vai trazer paz, o Senhor vai trazer alegria, o Senhor vai quebrar toda ação maligna que tem trazido morte dentro da sua casa. Apresente ao Senhor aquilo que está morrendo. Se é um filho, apresente ao Senhor o nome do seu filho. Se é uma razão, se é uma casa, uma situação, uma condição, se é o seu relacionamento afetivo, se você perdeu o amor pela sua família, pelo seu casamento, talvez você diga: ah, Senhor, o que morreu sou eu mesmo. Eu estou como morto na minha casa. Em nome de Jesus, Senhor. Hoje é noite de milagres. Não coloque nenhuma barreira para o Senhor entrar na sua casa. Ah, Senhor, mas não pode, mas não dá, não é tempo. Não, em nome de Jesus. O Senhor está entrando agora na tua casa. O Senhor está invadindo agora a sua casa. O Senhor está entrando nos lugares mais secretos da sua casa, nos lugares que estão guardados, nos lugares que estão seguros, segundo os teus olhos. O Senhor diz a você: eu vou entrar ali e vou levar vida, e vida em abundância. Vou levar cura, vou levar perdão, vou levar restituição. Ah, eu vou trazer libertação de todo espírito de morte que está atando, amarrando. Ah, chega de chorar, chega de se lamentar, chega de se lamuriar, chega de murmurar sobre a sua casa. A partir de hoje, o Senhor inaugura um tempo de milagres na sua família. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!